Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos a mais uma conversa das nossas terças-feiras. Você conhece alguém ou convive com alguém com problemas de dependência química? Você gostaria de entender como é a abordagem médico-espírita sobre as dependências químicas? Se você conhece alguém que acha que isso seria interessante para ele, manda um aviãozinho e diz que nós estamos ao vivo nesse instante pelo Instagram para falarmos sobre dependência química, uma abordagem médico-espírita. Eu sou Roberto Lúcio Vieira de Souza, sou médico, psiquiatra e vou falar sobre esse tema para que as pessoas possam entender como é uma visão médico-espírita sobre as dependências químicas. Você participe conosco, possa fazer comentários, trazer perguntas. Boa noite, Eleusa Jame, Cláudia Scardini, boa noite, Suzy Rocha Ferreira, Thelma Brum, seja bem-vinda, Aires Luz, ponto 9, sejam bem-vindos à nossa conversa dessa noite sobre esse tema. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho, Cláudia, Regina, foto artística, sejam bem-vindos. O nosso tema é sobre dependências químicas. Não deixe de participar conosco até o final, traga os seus comentários. Boa noite, Ares Luz, boa noite, Cláudia, para que a gente possa realmente conversar sobre esse tema. Lembrando que todas as terças-feiras nós falamos de algum tema sobre saúde mental e espiritualidade. E a pedido de uma mãe de paciente, eu estou aqui hoje falando sobre esse tema e acredito que ele é muito importante para muita gente. Então, se vocês conhecem alguém, manda um aviãozinho, avisa para participarem. Nós estamos aguardando aí, a plataforma está avisando que nós estamos ao vivo. Boa noite, Ramundo Maia, seja bem-vindo. Mary Ellen Carvalho, seja bem-vinda também. Então vamos lá conversar. Boa noite, Ana Tereza Ferrante. Começar com a nossa conversa de hoje. Primeiro, vamos trazer, né, dentro da nossa perspectiva, quais são as causas, quais são as condições que se desenvolve um quadro de dependência química e quais os tratamentos que a gente tem e o que a espiritualidade pode oferecer dentro das dependências químicas. Então, a primeira coisa nós vamos falar sobre a visão clínica e, paralelamente, vamos trazendo a observação dentro do aspecto espírita do tratamento. Então, dentro da visão clínica, né, as causas das dependências químicas, elas se fundamentam num modelo
que é chamado de biopsicossocial, que entende que a patologia como uma interação complexa entre vulnerabilidades genéticas, alterações neurobiológicas, influências ambientais e psicológicas. Ou seja, a abordagem hoje tradicional, ela envolve os aspectos biopsíquico, social, e dentro desse modelo se fala sobre as questões genéticas, as alterações neurobiológicas, as influências do ambiente e as influências psicológicas. Boa noite, Cristina Franco, Luiz Antônio Vieira, sejam bem-vindos. Lembrando mais uma vez que quem quiser fazer algum comentário, quem quiser trazer alguma pergunta, nós vamos respondendo na medida do possível ou vamos responder ao final aquelas que não tiverem sido respondidas. Boa noite, Rosana Araújo, Moema O, sejam bem-vindos. O que esse modelo psicossocial, né? Ele é o modelo que fala de uma visão que envolve o corpo, a questão psíquica e a questão social. E o que nós vamos entender quando a gente inclui a questão da espiritualidade? Existe uma relação muito profunda entre a dependência e a espiritualidade, porque envolve dois aspectos importantes da vivência humana. Então, quando a gente fala dos aspectos espirituais relacionados à dependência química, nós temos a questão do vazio existencial. Então, muitas vezes a dependência química surge nesse lugar, desse vazio interior, ou da dificuldade que a pessoa tem em lidar com as suas emoções, os seus traumas, e a espiritualidade tem como um dos seus propósitos preencher, né, essa questão desse vazio existencial. Ainda nós vamos ver, né, que como é um problema complexo, a dependência química exige uma visão holística. Então, o problema ele não é só físico. O problema ele não é só psicológico, nem social e ambiental. Ele também é espiritual. E nós vamos ver que essa questão da espiritualidade na abordagem médico-espírita é muito importante. Antes de continuarmos esse desenvolvimento, eu gostaria de reforçar para as pessoas, né, que um médico espírita ele tem essa visão, ele vai oferecer essa orientação, mas ele não deve, né, e não certamente vocês não vão ver acontecer, a terapêutica espiritual não vai acontecer
dentro do consultório. Ele vai te orientar, ele vai te mostrar o porquê, mas ele vai te encaminhar ou vai encaminhar as pessoas que estão nesse processo para uma assistência espiritual. E necessariamente não vai ser uma assistência espiritual espírita se as pessoas não estiverem em concordância ou se sentirem confortáveis com essa orientação. Mas ele terá que ter a capacidade de oferecer essa orientação mais extensa. Aqueles que estão chegando agora, nós estamos vendo aí algumas pessoas novas. Meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico, psiquiatra, sou espírita e trabalho, inclusive, com dependência química. E trabalhei muitos anos com pacientes em fase de desintoxicação dentro do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte. Então vamos ver quais são os fatores biológicos e genéticos que levam à dependência química. Então, os trabalhos científicos, eles dizem que a predisposição genética responde por aproximadamente 40 a 60% do risco de desenvolver a dependência. O que quer dizer isso? Primeiro, lembrando que a grande parte dos dependentes traz consigo uma alteração genética que provoca uma alteração orgânica que predispõe à dependência. Então, dependência não é falta de vergonha na cara. Dependência química não é falta de fé. Dependência química não é safadeza, não é mau caratismo. A dependência química é um transtorno mental com uma importante contribuição genética. A pessoa já traz essa predisposição. Então, os trabalhos mostram que de cada 10 dependentes, 4 a 6 deles têm familiares que são dependentes químicos. Então, isso é muito importante que a gente tenha clareza sobre isso. O uso da substância, ele vai causar lesões e ele vai desregularizar um sistema dentro do sistema nervoso que a gente chama de sistema de recompensa cerebral. Isso acontece porque há um aumento da liberação de dopamina com a presença dessas substâncias, e com esse aumento e um prazer intenso e muito rápido, o foco desses circuitos, ele é alterado, porque o prazer é tão grande que convida a uma busca. Convida a uma busca. Ele altera o campo da memória e ele altera os impulsos,
o controle dos impulsos. Então, à medida em que a pessoa vai usando a droga, ele vai focando cada vez mais na busca, ele vai alterar o seu campo de memória e ele vai ter um maior impulso para buscar essa droga. Então ele vai ter mais dificuldade de evitar o uso. Boa noite, as pessoas chegando. Boa noite, Júlia Soares. Está me ouvindo com saudades. Gente também, Júlia. Um outro fator presente é a vulnerabilidade. Algumas pessoas, existem evidências, possuem um metabolismo que favorece a aderência ao uso, e essas pessoas, às vezes, já apresentam falhas no controle do impulso. Então, esse descontrole, ele já está presente na vida do indivíduo. E ele não está voltado só para as substâncias químicas. Ele está voltado para outros focos da vida dessa criatura. Do ponto de vista da dimensão psicológica, a dependência química, ela é frequentemente associada a mecanismos de reforço negativo. Então, o indivíduo usa a droga para aliviar a dor emocional e para aliviar os sintomas de abstinência. E está ligado também ao campo do reforço positivo, porque ele busca a droga pelo prazer e a euforia, né, a sensação de uma alegria, de um bem-estar intenso, mesmo que seja momentâneo, através da droga. Essa é a primeira forma como a psicologia vê esse processo. Do ponto de vista psicológico, nós não podemos esquecer das comorbidades. O que é comorbidade? É a presença de outras doenças ou transtornos no mesmo quadro. Então nós vamos... Desculpem. Nós vamos ver que muitos dos dependentes, eles já tinham transtorno de ansiedade, de depressão. Muitos têm transtorno de personalidade antissocial, que são frequentes causas subjacentes ou agravantes do diagnóstico. Então, nós vamos ver isso. E muitas vezes a substância, ela entra para aliviar os sintomas ruins desses transtornos. E à medida em que elas são usadas, por causa daquelas lesões e as alterações que nós já falamos, o indivíduo vai usando cada vez mais, e num determinado momento não é só pela ansiedade, pela depressão, é pelo prazer imediato que traz, pela euforia que traz, e aí o indivíduo vai adentrando mais esse processo. É importante lembrar, porque nós podemos ter aqui pais, né, temos
educadores, uma coisa que a gente nunca deveria falar com uma criança, um adolescente, que droga, né, ela é ruim. Porque a hora que ele usa e ele tem prazer, o que ele vai ter ideia é que você mentiu para ele. O que nós devemos ensinar é que a droga pode dar uma sensação muito boa na hora, mas ela vai provocar muitas coisas ruins na vida do indivíduo. Então, nós precisamos ver isso com muito cuidado. Porque dizer que usar a droga é ruim, não, quem usa a droga é tão bom que ele continua repetindo. Né? Dentro do campo psicanalítico, que não é uma área que eu atuo muito, mas é uma forma de ver importante, considera-se a dependência como um retorno às experiências prazerosas dos primeiros anos de vida, ou como uma forma de lidar com os traumas e com a dificuldade de autonomia. Pessoas que não se sentem livres para fazer o que quer, buscam nos efeitos das drogas essa liberdade que, na verdade, vai se transformar numa prisão. Nós ainda temos os fatores sociais e ambientais. Então, o ambiente ele atua tanto como fator de proteção como fator de risco. O ambiente não é uma coisa só. Quando a gente fala que ele é um fator de risco, porque a facilidade de acesso à substância, a convivência com outras pessoas que consomem drogas, a falta de supervisão dos pais, em especial na adolescência, e a exposição a eventos estressantes e traumas infantis que acontecem no ambiente, elas podem, né, induzir o indivíduo a buscar a droga. Quando a gente fala de falta de supervisão parental, eu queria lembrar que nós não estamos aqui para culpar os pais. Não é esse o nosso objetivo. Mas nós temos o compromisso de lembrar que a ausência dos pais é um fator de risco para que um jovem caminhe à busca da droga. E pais que acreditam que são capazes de vigiar os filhos o tempo todo, eles estão iludidos. Porque não é possível fazer isso dessa maneira. E o ambiente é um fator de proteção quando as relações familiares são mais sólidas, mais saudáveis, quando há um bom desempenho escolar, que existe um suporte da comunidade, da família, da instituição escolar, dos lugares que ele frequenta. Lembrando que não é porque o indivíduo é muito bom aluno que ele não vai usar droga. Mas as criaturas que têm um bom desempenho escolar, elas têm maior tendência a criar um foco nesse sentido. Então,
dentro da visão clássica médica, existe um ciclo etiológico da dependência. E como é que é isso? Então, a transição do uso recreativo para a dependência patológica ocorre em 3 fases principais. A primeira é a intoxicação. É a busca pelo prazer inicial. É a impulsividade de conhecer, de ter curiosidade, de aceitar os convites, todo esse processo. O segundo momento, a segunda fase, é quando ele começa a desenvolver a abstinência, né? Quando, se ele não usa, vem um estado emocional negativo. E para não ter que lidar com esse estado, para se livrar dele, ele busca a droga novamente. E uma terceira fase, que a gente chama de fase da preocupação ou da antecipação, onde o comportamento do dependente ele se torna automatizado e compulsivo para evitar a falta da substância. Então, a vida dele se volta para esse lugar. Ele começa a abrir mão de todos os prazeres, de todas as experiências, e ele, com isso, né, ele só está focado na questão da droga. Então ele só vai a um lugar se tiver a droga, se ele tiver condições de usá-la. Ele só vai fazer isso e ele vai abandonando cada vez mais as coisas dentro dessa situação. Na visão espírita, né, existe uma predisposição do indivíduo. Então ele tem predisposições instintivas antes já de encarnar. Na visão espírita, né, a fragilidade, a insegurança do espírito leva muitas vezes a buscar algo que faça com que ele se sinta forte e protegido, e isso, no campo material, se envolve a substâncias químicas que levam à dependência. E essas predisposições, quando o enfoque se transforma em algo negativo, eles levam o indivíduo a ter práticas de atos que são repreensíveis, que são vistos, né? E um deles é essa dependência, e às vezes nessa dependência outros comportamentos para sustentar o vício. Ainda na visão espírita, né, nós todos vivemos em ressonância com o pensamento de outras pessoas e de outros espíritos desencarnados. Então, quando eu tenho essa predisposição e eu busco esse uso, eu crio como se fosse um imã, uma atração para que espíritos vinculados ao campo do vício se associem a mim. Não são eles que me levam ao vício. São as minhas tendências e o meu comportamento
que convida-os a participarem dessa condição, e isso fica bastante complexo. Pessoas, né, que apresentam quadros de dependência química, muitas vezes viveram os mesmos comportamentos em outras vidas. Então, eles já buscaram as substâncias que causam euforia, ou que cedam para não ter que ver a dor que está sentindo, em outras vidas. Então, quando isso acontece na vida dele, ele inconscientemente retoma a experiência anterior e faz esse caminho. Algo que é complexo, né? E a visão espírita fala sobre isso, é a falta de transformação do campo de vista moral. Se nós somos pessoas que vivenciamos mais as nossas deficiências morais do que os nossos valores, nós vamos buscar comportamentos mais complicados na nossa vida, né? Então, isso dentro da visão espírita é uma coisa que acontece. E do ponto de vista espiritual, né, o que a criatura está buscando é viver um prazer imenso, viver uma satisfação imensa na vida deles. E a gente acredita que a maior experiência desse prazer e satisfação está na possibilidade da conexão da criatura com o Criador. E quando nós optamos para viver o nosso egoísmo, os prazeres imediatos, a gente se desconecta desse campo. E ao desconectar, a gente se afasta da força divina que está presente na vida. E isso vai trazer para o indivíduo uma insegurança, né? E todas as vezes que o espírito se sente inseguro, ele não consegue ver uma proteção externa, ele se volta única e exclusivamente para ele. Isso é egoísmo, ele só pensa no seu prazer, na sua alegria, e ele está buscando isso o tempo todo. Ele faz uma opção pelo ter, pelo poder, pelo prazer, em detrimento do ser, dessa realidade da sua essência na vida. Dentro ainda desse contexto, uma criatura que não consegue reconhecer os atributos positivos que ele carrega, e isso a gente chama de baixa autoestima, ele não consegue ver nele nenhuma possibilidade de alegria, de prazer, ele vai buscar do lado de fora algo
que possa fazer uma dessas duas coisas. Ou dar a ele o prazer, ou fazer com que ele fuja dessa dor de se sentir pequeno, nulo, sem valor, sem merecedor do amor, seja do amor de Deus, do amor do outro e principalmente do seu próprio amor. Isso, do ponto de vista espiritual, é uma dependência primitiva e espiritual. Todas as vezes que nós não conseguimos nos valorizar, a gente busca do lado de fora esse valor. E essa dependência de que o outro me aplauda, o outro me fortaleça, porque eu não consigo aplaudir o que eu faço, o que eu sou, ou eu não me sinto sozinho forte, né? Sozinho só me sinto fraco. Nessa busca externa entra o vício que vai anestesiar essa dor e, além disso tudo, vai oferecer um prazer que é um prazer muito distante daquilo que o indivíduo tem. Então ele sai dessa dependência primitiva que eu disse, numa valorização dos objetos, das situações externas, e ele passa a ter uma autopercepção distorcida. Ou porque ele só se vê feliz no outro, ou porque ele se ceda e acredita que é feliz, enquanto, na verdade, ele constrói diariamente, aos poucos, para ele, uma percepção cada vez mais ruim. Essa autopercepção distorcida, ela traz cada vez mais sentimentos de inferioridade. E se eu me sinto inferior, a minha relação com algo que eu acho maior do que eu, ela se torna dependente e, consequentemente, eu desenvolvo um medo de perder isso que me dá prazer. Né? Então, eu, com dó de mim mesmo, eu crio justificativas para me manter no vício. Eu sou uma pessoa infeliz, minha mãe não me ama, meu pai me abandonou, o governo fez assim, várias dessas coisas. Então, eu tenho que ter dó de mim, então eu uso a droga para que eu não sofra. Enquanto, na verdade, à medida em que a droga vai tomando conta do indivíduo, o álcool, o cigarro, a maconha, a cocaína, o crack, o LSD e tantas substâncias sintéticas, medicamentos, à medida que isso vai acontecendo, né, eu vou cada vez mais fugindo de mim mesmo, me vendo um indivíduo que as pessoas têm que ter pena e dó. Embora muitas vezes eles tentam falar o contrário. Então eles criam justificações para o que eles fazem, geralmente cheias de mentira. Então é bastante comum que esses indivíduos eles passem a ter o hábito da mentira para se manterem. O próprio adoecimento faz isso, mas internamente.
por mais que eles tentem negar, eles desenvolvem uma culpa. Mas é uma culpa aonde você não tem solução. Aonde esse sentimento só aumenta. Então, o vício é acompanhado de um outro adoecimento, que é o remorso, que é a culpa que é remoída no indivíduo o tempo todo. Então, o sofrimento é muito grande nesse contexto e nesse lugar. Mas nós falamos de um fator que muitas vezes nós somos perguntados sobre isso dentro do consultório. São os espíritos que levam as pessoas ao vício? Ninguém é levado a fazer aquilo que ele não tem pendor, ele não tem tendência. Ninguém. Se eu não tenho em mim o hábito, o desejo de beber, ninguém, nem as pessoas encarnadas, nem os desencarnados, vão me fazer beber. Mas se eu tenho essa tendência, só de encontrar alguém que gosta de beber, aquilo já me gera um chamado e eu vou viver essa situação. E se eu for convidado, eu não vou rejeitar, porque isso me traz as coisas. Então, o que acontece é que os espíritos não me levam a ser viciado, mas os espíritos viciados podem desencadear essas tendências que a própria medicina fala que existem em nós, que são genéticas, ou pode agravar o processo, né, da dependência química na vida do indivíduo. Então, a responsabilidade é sempre do dependente. Como a saída de um quadro desse depende, antes e acima de tudo, do dependente. Se ele não se predispor, não trabalhar com a sua vontade, ninguém vai tirá-lo desse lugar. Ninguém. Nesse contexto, então, vamos ver o que é um tratamento para dependência química. Primeiro, não existe nenhum remédio que termina com vício. Até hoje, né, não foi identificado um medicamento que seja capaz de acabar com o vício de alguém. Nós usamos determinadas substâncias para lidar com determinados sintomas, mas nós não temos nenhuma substância e um profissional que falar com vocês que tal remédio cura a dependência química, ele está falando algo fora do conhecimento acadêmico. Não existe isso. Todo tratamento em dependência química, ele não é feito para a substância. Ele não é feito de uma forma generalizada. Ele é um processo complexo,
O tratamento de dependência não é uma coisa simples e é individualizado. Não existe uma receita de bolo para todo mundo. Às vezes, o que funciona para um paciente não funciona para o outro. Às vezes, o que tira o indivíduo da dependência pode levar um outro indivíduo a agravar o seu processo de dependência. Então, nós não temos uma receita de bolo. E as pessoas têm que ser tratadas nas suas individualidades. E o processo terapêutico, ele inclui a desintoxicação, né, que é o primeiro passo. A primeira coisa que precisa fazer é desintoxicar. É levar o dependente a não usar a droga durante o seu tratamento. Alguém pode dizer, mas tratamentos que mandam só reduzir a droga. Se eu reduzo a droga, os mecanismos neuronais continuam funcionando. E mais hoje ou mais amanhã, o indivíduo vai deixar de usar a pequena quantidade e vai voltar para uma grande quantidade. Eu sei que tem profissionais que veem de outra forma. Dentro do meu trabalho, da minha experiência, e não acredito que seja pequeno, eu trabalhei com dependentes químicos por mais de 39 anos dentro do Hospital Espírita André Luiz e atendo pacientes no consultório constantemente. Então, eu vejo que para que a gente tenha resultados efetivos, a pessoa tem que parar com a droga. Eu posso ter que fazer mecanismos individualizados do momento de como isso parar. Mas eu tenho que trabalhar para esse contexto. Então, a desintoxicação ocorre com afastamento, com uma avaliação, com reforço alimentar, com exercícios, com vários recursos para que o indivíduo, né, ele possa se recuperar organicamente dos efeitos da droga. O tratamento combina ainda psicoterapias. Essas psicoterapias incluem vários tipos de psicoterapias. E os principais protocolos de tratamento, eles indicam como principal terapêutica a terapia cognitiva comportamental. Na minha experiência, não é o tipo de terapia, é o vínculo que a pessoa consegue construir com o terapeuta que é mais importante que o método de terapia. E todas as psicoterapias têm possibilidades de ajudar nesse trabalho. E eu já vi pessoas serem auxiliadas em vários tipos de psicoterapia. A terapia em grupo, ela é importante dentro desse tratamento complexo, porque ser escutado por quem vive o mesmo processo, ou ouvir quem está
contando a sua experiência, criam reforços positivos para esses indivíduos. Então, quando a gente fala de medicamento, às vezes é importante o apoio do medicamento para tirar os sintomas que advêm da dependência e tirar o indivíduo da fissura. Não permitir que ele entre num quadro de abstinência tão grave que leve a processos orgânicos muito mais complexos. A terapia ocupacional, ela é importante, porque ela foca um olhar multidisciplinar, psicossocial, ela leva para o indivíduo uma abordagem que às vezes no verbal ele não consegue, e em casos graves a gente às vezes tem que internar o indivíduo para que ele tenha um suporte intensivo, para que ele se reestruture principalmente organicamente, para que ele saia da fase de dependência física e tenha um grande alívio da fase de dependência psíquica e ele consiga caminhar com o tratamento. Agora, a atitude principal de todo esse processo, na visão médico-espírita, naquilo que eu creio, é prevenção. Prevenção é o tratamento mais barato, é o tratamento mais eficaz e mais importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu ouço dos indivíduos, muitas vezes no meu consultório, um ódio, uma agressão, uma ofensa contra o traficante, e eu não estou aqui protegendo nenhum traficante, mas os primeiros contatos com as drogas, as crianças e os jovens têm no ambiente familiar e no ambiente social que a família frequenta. Festa de aniversário de um ano, as pessoas estão bebendo, tem gente que está ali fumando. E álcool e droga ainda são os maiores problemas em saúde pública quando se fala de dependência química. Alguém pode dizer, mas é o crack. O crack é um problema social, muito mais do que de saúde pública, porque ele promove uma deterioração da personalidade da criatura e ela às vezes se torna um criminoso dentro desse processo. Mas nós não podemos esquecer como é que eu falo para o meu filho não beber, eu estando com uma taça ou um copo de bebida na mão. Como é que eu falo com o meu filho para nunca fumar se ele me vê fumando? Se a casa vive esse contato constante. Então, outra coisa importante são os vínculos dos filhos com os pais. Pais eles trazem, né, pela autoridade do comportamento, limites e eles auxiliam os seus filhos a desenvolverem responsabilidade. Nós não podemos esquecer que a gente está falando de prevenção, e prevenção começa na infância, continua na adolescência e na juventude, que um elemento importante é a proteção emocional. É a criança, o jovem, sentir-se emocionalmente acolhido pelos seus pais, por aqueles que cuidam dele. Isso é fundamental.
Nós não vamos virar amigo dos nossos filhos, porque nós somos pais. Mas nós vamos ser, enquanto pais, as criaturas que oferecem melhores recursos para que esse indivíduo se sinta protegido, acolhido, capaz de colocar as suas coisas, de ser ouvido e respondido nas suas questões. E a família, se quer prevenir a droga, ela tem que desenvolver os fatores de espiritualidade na vida do jovem e da criança. Isso não é uma fala porque eu sou espírita. Isso é uma fala porque, inclusive, as pesquisas, as evidências mostram que crianças e jovens que têm uma vivência em espiritualidade, seja qual for o vínculo religioso, ou mesmo que não tenha um vínculo religioso, mas tenha uma formação em espiritualidade, que isso é o principal fator de prevenção do vício. Então, isso é importante que se entenda. E como que a espiritualidade atua nesse campo? Primeiro, porque a experiência espiritual leva para o indivíduo um propósito e um significado. Então, a reconexão espiritual, ela oferece, por exemplo, na recuperação, um sentido para a vida além das substâncias, encontrando propósito e alívio. E nós vamos ver, né, que os grupos religiosos, e existem grupos com bastante força, que trazem esse convite de se reencontrar com a transcendência, com o divino, né? E isso é muito importante. A espiritualidade traz força e resiliência. A fé e a conexão com a divindade traz para o indivíduo uma força para enfrentar a abstinência e os desafios da recuperação, que não são fáceis. A espiritualidade, ela aprimora o sistema de valores de indivíduo. Ela ajuda a pessoa a reavaliar prioridades, ela promove o amor ao próximo, o autocontrole, a responsabilidade como valores importantes da vida. Então o indivíduo passa a se ocupar com o outro, a cuidar do outro como de si, a ter maior autocontrole e maior autocontrole para dizer não à droga. Ela promove que nós somos responsáveis por nós, pelos nossos atos, por aquilo que nós temos que fazer. A espiritualidade, né, ela faz com que o indivíduo desenvolva autonomia, ao invés de depender da substância. Porque o indivíduo, ele está buscando ser livre, feliz, viver de prazer na droga, e quando ele vê, ele está aprisionado ao vício, sem nenhuma felicidade, sem nenhuma alegria, em determinado momento do processo de dependência, o indivíduo usa droga e o prazer não vem, o que vem é a culpa. Então, o indivíduo, ele vai
encontrando recursos internos para a sobriedade, como nos ensina programas voltados à dependência, entre eles o mais importante, que é o AA, porque ele é a raiz de todos esses outros processos, né? O NA, né? Qualquer outra dessas formas, o AA, ele traz um senso de espiritualidade. Ele não é um organismo institucional religioso, mas ele trabalha o tempo todo com essa ideia de um ser superior que é capaz, e é o único que é capaz de te ajudar nesse processo. E a espiritualidade traz uma mudança de perspectiva. Ele transforma a maneira como o indivíduo se vê e interage com o mundo, trazendo para esse indivíduo bem-estar e progressivamente uma cura emocional. Então essa é a forma, é a maneira como nós vemos o tratamento e o quadro de dependência química. O tratamento espiritual, ele não é feito no consultório. No consultório você vai fazer o trabalho que é o trabalho do profissional. Se é um médico, ele vai fazer a prescrição a partir do diagnóstico, vai fazer o acompanhamento, vai fazer uma avaliação do indivíduo como um todo para ser ajudado. Se é psicólogo, ele vai trabalhar com a psicoterapia, né? Mas nós estamos buscando isso. A Rosana coloca aqui, muito bom, doutor. Os jovens estão muito distantes dessa conexão. A família tem que vivenciar os ensinamentos do Cristo. Os pais também estão se afastando desse processo. E isso é bastante complicado. Não só para a droga, como para muitos outros comportamentos que a gente vai percebendo. Essa é a nossa forma de trabalhar com a dependência química. É a maneira em que nós associamos os conhecimentos médicos à visão espírita que direciona a nossa caminhada. Nós queremos lembrar que todas as nossas lives, elas vão posteriormente para o nosso canal no YouTube. Quem não conhece o nosso canal, né, é Dr. Roberto Lúcio, sobre saúde mental e espiritualidade. E lá nós temos as nossas lives, entrevistas, workshops, cursos, vocês podem acompanhar. Se você não conhece, vá no nosso canal. Primeiramente, se inscreva, isso é importante para que a plataforma divulgue para as pessoas que tem pessoas interessadas sobre esses temas. E marque lá a notificação. Todas as semanas tem algo novo do que nós já realizamos ou do que nós estamos realizando para que vocês possam ter essa oportunidade. No mais, todas as terças-feiras nós temos sempre uma conversa nova. É um prazer recebê-los, é uma alegria tê-los conosco. E todos os dias no Instagram e no Facebook nós temos alguma postagem sempre falando de saúde mental e espiritualidade, às vezes com uma abordagem muito voltada à questão, né, do espiritual que nós devemos viver dentro de nós. As pessoas estão agradecendo, eu também agradeço aí a presença de todos vocês, aqueles que chegaram no final. A live vai ficar gravada no nosso Instagram.
nós tivemos um problema com o nosso computador, ele não está aceitando a entrada do som, então só teria a imagem. Então nós estamos deixando aí, mas ela também vai posteriormente para o canal do YouTube. Então, se as pessoas não conseguirem posteriormente, vocês indicarem para alguém que seja interessante ouvir no Instagram, mandem procurar no canal do YouTube, que em breve ela vai estar lá. Para quem nos acompanhou até agora, boa noite, tenha um bom sono, né, que seja reconfortador, que você acorde descansado, apto para o trabalho. Para aqueles que vão assistir o vídeo, bom dia, boa tarde e um beijo no coração e até a próxima semana.